Olá, começa agora o Link CNJ, o programa que aproxima você do judiciário brasileiro. Mães que decidem adotar e são servidores da Justiça agora têm o mesmo período de licença que as mães biológicas, 120 dias. E elas ainda podem prorrogar esse período por 60 dias. O programa vai mostrar também, divulgada a 15ª edição do relatório Justiça em Números, com informações do Poder Judiciário. No Mato Grosso, papel que iria para o lixo é reaproveitado por alunos da escola pública. E ainda, as notícias que movimentaram as redes sociais do CNJ. Estreitar os laços de afeto, se adaptar à nova realidade e, principalmente, dar e receber muito amor. Essas são algumas das muitas obrigações de pais e mães adotivos. E esse processo ficou mais fácil depois da resolução do CNJ, que concede a servidores da Justiça o mesmo tempo de licença maternidade em casos de adoção. Sem conseguir engravidar, o coração da Eunice pulsava para ter uma filha adotiva. Foram 4 anos de espera na fila do cadastro de adoção. Eunice foi chamada e conversou com o marido. Ela não tinha dúvidas, mas a decisão dependia dos dois. No caminho, quando a gente estava indo, eu falei para ele, quando chegar lá no abrigo, eles vão apresentá-la para a gente. E aí você olha, você vai ver, se você achar que aceita no seu coração que ela é nossa filha, você pega ela primeiro no colo. Quando ele olhou para ela, alguém falou o nome dela, aí ela fez assim o gesto de procurar, né, a pessoa que estava chamando. Aí ele pegou ela no colo, aí só foi emoção. Sofia tem paralisia cerebral. Eunice tem amor de sobra. No convívio de mãe e filha, atenção, carinho, momentos de leitura. Para ajudar na movimentação da menina, ela conseguiu adaptar um andador. Hoje não tem diferença. Eu não gerei no ventre, mas gerei no coração. E eu acho que não tem mãe mais realizada do que eu, não. Eu sou completamente realizada e feliz. Mães adotivas, servidoras do Judiciário, têm agora o mesmo tempo de licença de mães biológicas, 120 dias, e podem prorrogar esse período por mais 60 dias. Seguindo o entendimento do STF, o Conselho Nacional de Justiça publicou uma resolução em março deste ano que está em vigor. A decisão foi tomada no julgamento de uma ação apresentada pela FenaJuve, Federação Nacional dos Trabalhadores do Judiciário Federal. E a diferença que a lei fazia entre a gestante e a adotante era muito gritante. Você trazia a documentação, você pedia aquele prazo, mas você não conseguia estender o prazo, prorrogar o prazo. E hoje você tem um prazo exatamente igual ao prazo da licença maternidade. Com a medida, os tribunais têm mais segurança na concessão das licenças, com regras claras. Eunice disse que isso vai ajudar muito na relação das mães com os filhos adotivos, que geralmente precisam de mais apoio da família no processo de adaptação. No caso dela, quando adotou a Sofia, juntou férias, licença-prêmio e tudo o que tinha direito para ficar mais tempo em casa. Ela, por ser especial, necessitava de uma atenção maior, de correr atrás de tratamentos para ela, né? E trabalhando, e sendo que o trabalho aproximando, aí era mais uma preocupação, era muita coisa na minha cabeça. Esse fato de ser mãe pela primeira vez, de um bebê especial e com todas as necessidades dela, né? Isso aí, com certeza, um tempo maior seria bem melhor. A mesma resolução do CNJ definiu para o Judiciário que a licença paternidade após o período de 5 dias terá o prazo prorrogado por mais 15 dias. E para pôr fim a dúvidas, magistrados e servidores do sexo masculino que adotarem ou conseguirem a guarda de uma criança terão direito ao mesmo tempo da licença maternidade, 120 dias. Pela primeira vez em 10 anos, o Brasil registra queda no número de processos. O dado faz parte do levantamento Justiça em Números, que anualmente faz um mapeamento do Poder Judiciário. Pela primeira vez em 10 anos, a diminuição de processos no Brasil. Hoje são pouco mais de 78 milhões de ações pendentes. Na prática, significa que a Justiça teve mais ações solucionadas do que processos novos que chegaram nos tribunais. A grande queda está nos processos trabalhistas, motivada principalmente pelas mudanças geradas pela reforma na legislação em 2017, além das conciliações. Estas e outras informações estão no relatório Justiça em Números, elaborado pelo Conselho Nacional de Justiça, que traz informações sobre gastos, acervo processual, atuação e estrutura judiciária federal e estadual.
A 15ª edição do relatório apresenta à sociedade dados fornecidos pelos 90 tribunais brasileiros até o ano passado. Entre os pontos de destaque também estão o aumento do julgamento de processos, das ações em andamento em plataformas eletrônicas e a diminuição das despesas do judiciário. Em 2018 foram julgados mais de 32 milhões de processos, quase 1 milhão a mais do que em 2017. A informatização da justiça também permitiu uma mudança na forma de andamento das ações. Hoje, 84% estão em plataformas eletrônicas. Quanto às despesas, é a primeira vez em 10 anos que houve queda nos gastos do Poder Judiciário. Ficaram em 94 bilhões de reais. 90% deste valor é de pagamento dos 450 mil servidores ativos, além de inativos e aposentados. O orçamento é 37% menor que em 2009. Na apresentação do relatório, durante uma reunião preparatória para o Encontro Nacional do Poder Judiciário, o ministro Dias Toffoli destacou a atuação de juízes e servidores no alcance das metas. Nossos incansáveis juízes e servidores aumentaram ainda mais seus índices de produtividade e atingiram o maior patamar já verificado ao longo da série histórica. Foram quase 8 julgamentos por dia útil por magistrado. Foram julgados mais processos do que os que foram distribuídos, com resultados positivos em todos os segmentos de justiça. Já voltamos com o quadro Giro. E a notícia de hoje é sobre sustentabilidade e vem do Mato Grosso. Você vai ver como o tribunal destina o papel usado no órgão. Milhares e milhares de folhas de papel que seriam jogadas no lixo são reaproveitadas por uma escola estadual de Cuiabá. A doação do material é feita pelo Poder Judiciário do Estado e, além de gerar economia, ajuda o meio ambiente. Escola Estadual Filogônio Correia, distrito de Nossa Senhora da Guia, Cuiabá. O que esses meninos estariam retirando do bagageiro de um carro? Ah, são folhas usadas de papel A4. Mas para quê? A resposta a esta pergunta é apenas o início. E nesse mundo cada vez mais consumista e por isso mesmo cada vez mais descartável, a Escola Filogônio Correia e o Poder Judiciário dão um exemplo de sustentabilidade. O papel que é utilizado lá no Poder Judiciário e que fica assim, olha, com o lado em branco, é encaminhado aqui para a escola. E olha só, aqui esse papel ganha nova utilidade nas atividades pedagógicas com os alunos. Neste caso aqui, um desenho, provavelmente para os alunos das séries iniciais do ensino fundamental. É o exemplo da escola, viu? De sustentabilidade, com apoio do Poder Judiciário. Nessa turma do 5º ano, encontramos os estudantes em uma típica atividade, utilizando o papel. Ou melhor, reutilizando. E fica bem melhor, para não ficar jogando fora muitos papéis. 2 vezes por mês, o papel é entregue ao pessoal da escola. Por ano, são aproximadamente 100 mil folhas. O professor acaba trabalhando a questão ambiental, que é um papel que poderia estar poluindo o meio ambiente, né? Ele está sendo reutilizado, né? Uma atividade pedagógica que ele vai levar para casa e vai levar para a família também, né? E essa verba que seria gasta com esse papel, a gente investe em outros materiais pedagógicos. E se todas as unidades judiciárias tivessem a mesma iniciativa, já imaginou quantas escolas poderiam ser beneficiadas? Essa agora é a meta da Coordenadoria de Infraestrutura e do Núcleo Socioambiental do Poder Judiciário de Mato Grosso. É hora do CNJ nas ruas, o quadro em que o cidadão pergunta e um especialista responde. E o assunto de hoje é tráfico de pessoas. Gostaria de saber se no Brasil há alguma política, tanto do governo ou por parte da justiça, para acolher essas vítimas do tráfico internacional, algum serviço de proteção a essas pessoas que sofrem esse tipo de crime, ou aqui no Brasil, ou mesmo no exterior, se tem algum auxílio das próprias embaixadas. Existe o próprio Decreto 59/54, que institui a Política Nacional de Proteção ao Tráfico de Pessoas, e nela existe um dever, não só da sociedade civil, imposto à sociedade civil, como às instituições
responsáveis, né, dentro de suas atribuições legais. Então, por exemplo, a OAB presta serviços de assistência, a própria Defensoria Pública, em especial a Defensoria Pública da União, por meio de cartilhas, fornecendo ao cidadão, à cidadã, aquele aparato de providências, como se deve dar o acolhimento dessa pessoa, para onde ir, sua proteção, né, porque muitas vezes essas organizações ameaçam a vida da pessoa caso ela saia, né, daquele cativeiro, ou ameacem terceiros ligados à pessoa, um familiar, uma pessoa próxima. Então, a Defensoria, a OAB, as instituições, né, o próprio Ministério da Justiça, todos eles possuem diretrizes nesse sentido. Gostaria de saber se as leis de tráfico internacionais valem para o Brasil ou para brasileiros que cometem esse crime fora do país. O que deve ser analisado num caso concreto não é tão somente o crime ter sido praticado por brasileiro, mas as vítimas envolvidas e os respectivos pactos, né, acordos internacionais celebrados entre o Brasil e, por exemplo, a nacionalidade da vítima. Isso tem que ser observado, né? Evidentemente, nós temos protocolos gerais que servem para orientar o próprio magistrado no deslinde da competência. Temos também artigos no Código Penal, artigo 6º, 7º, né, que trata sobre a matéria, podendo sim, né, em regra, ser julgado aqui no Brasil pela Justiça Federal, tá, esse tipo de crime. Eu queria saber qual é a pena para as pessoas que cometem esse crime de traficar as outras pessoas. Existe uma punição, tá, de 4 a 8 anos, então aquele que alicia, aquele que compra, aquele que transporta, aquele que participa, inclusive, da organização criminosa, muitas vezes, né, há de convir até pela nossa vivência, que é um crime complicado, né, um crime complexo. Uma pessoa só dificilmente consegue traficar pessoas, né, exige-se uma união de esforços, de desígnios. Então essas pessoas podem responder no caput, pela modalidade prevista no caput, é uma pena de 4 a 8 anos, essa pena inclusive pode ser aumentada pela metade, né, a depender de uma determinada circunstância, mas de uma maneira geral, todos aqueles que cometam pelo menos um dos verbos descritos no artigo 149-A serão responsabilizados, pegando no mínimo uma pena de 4 a 8 anos. Fique agora com os assuntos que movimentaram as redes sociais do CNJ. Olá, Guilherme. Olá, pessoal. Na última semana, lançamos o relatório Justiça em Números 2019, que consolidou uma década de dados estatísticos do Poder Judiciário. Um dos principais dados apresentados foi a queda no acervo de processos. Até bem pouco tempo atrás, os processos pendentes cresciam ano após ano, e pela primeira vez foi possível identificar uma redução. Mostramos nas nossas redes sociais alguns destaques do relatório e disponibilizamos a coletiva com o ministro Dias Toffoli sobre o tema lá no nosso Facebook. Entra lá para conferir. Parece que tem muita gente interessada em alterar o nome. Isso porque uma publicação sobre o provimento 82 de 2019 gerou muito interesse no nosso Facebook. Ele padroniza os procedimentos para alteração do nome do genitor em cartórios, além de tornar desnecessária a autorização judicial. De acordo com a norma, a averbação da alteração do nome do genitor no registro de nascimento ou casamento dos filhos, em decorrência de casamento, separação ou divórcio, poderá ser requerida em cartório. Muito mais simples. Para finalizar, a gente quer falar sobre um tema delicado e muito importante: a prevenção ao suicídio. Considerado grave problema de saúde pública, segundo a Organização Mundial de Saúde, 9 em cada 10 casos de suicídio poderiam ser prevenidos. O mês de setembro é dedicado a abordar o tema por meio da campanha Setembro Amarelo. E nós não vamos ficar de fora. Preparamos uma série de posts com informações sobre prevenção e como buscar ajuda. Acompanhe ao longo do mês nas nossas redes sociais. Mais informações no endereço eletrônico setembroamarelo.org.br. Tchau, tchau. Obrigado, Jonatas. E o Link CNJ de hoje termina aqui. Na semana que vem, voltaremos com outra edição inédita na quinta-feira, às 9h30 da noite. E o programa tem reprises na sexta-feira, às 5h45 da manhã, no sábado, às 6h15 da manhã e na terça-feira, às 5h30 da manhã. Muito obrigado pela audiência e até o próximo Link CNJ.